E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que eu consegui deixar de gastar R$ 7.000 por ano. Eu resolvi contabilizar tudo que eu economizo durante o meu dia a dia pra ver quanto que dava isso em um ano. E aí eu me assustei com o resultado, então por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. E antes de mais nada, eu não faço nada assim de extraordinário, tá? Não tem nenhum segredo. Mas quando você para analisar melhor os seus gastos e soma todos eles, e soma também ao longo do tempo, então em um ano ou em mais de um ano, você começa a ver que aqueles pequenos gastinhos são muito representativos e fazem toda a diferença no longo prazo. Sempre tem como melhorar os seus gastos e como economizar um pouquinho mais. E isso não quer dizer que você vai virar uma pessoa mão de vaca, tá? Você vai simplesmente ser mais seletivo com os seus gastos e aí você garante que você vai ter dinheiro para gastar com o que realmente importa. Então, como você gasta seu dinheiro é uma questão de escolha. Então, é importante que você seja capaz de fazer escolhas inteligentes para gastar o seu dinheiro. A primeira coisa que eu deixei de gastar foi serviços com o banco. Então, eu não pago mais nenhuma taxa de administração para manter uma conta corrente aberta. Eu já gravei um outro vídeo explicando um pouco mais sobre os serviços essenciais. Eu vou deixar esse outro vídeo linkado aqui nos cards e aí vocês podem ver. Mas basicamente eu gastava em torno de 7 a 10 reais por mês para manter uma conta aberta sem movimentar nada. Então, simplesmente de ter esse valor lá, eu já estava gastando. Para facilitar o cálculo, vamos arredondar para 10 reais. Em 12 meses, ou seja, em um ano, dá uma economia de 120 reais. Em 5 anos, já são 600 reais. Segunda coisa que eu não pago mais é TED. Então, sempre que eu preciso fazer uma transferência para alguém ou para mim mesma em outra conta, para investir em alguma corretora, eu faço essa TED através de uma conta digital. Já tem um vídeo aqui no canal contando melhor quais contas digitais a gente já tem experiência, então eu vou deixar também linkado esse vídeo aqui na descrição. Num banco normal, você paga em torno de 10 reais para fazer uma TED, isso que eu tô sendo bem otimista. Então, se eu fizer uma TED só por mês, já é uma economia de 120 reais por ano. Agora, se eu fizer duas TEDs por mês, já dá uma economia de 240 reais. Em 5 anos, são 1.200 reais. A terceira coisa que eu não pago mais é a anuidade do cartão de crédito. Normalmente, se você tem um cartão de crédito do seu banco convencional, dependente da bandeira, provavelmente você paga alguma coisa em torno de 50 reais, pelo menos. Existem outras opções que não cobram essa taxa de anuidade. Então, a Nubank, por exemplo, o Banco Inter também tem a opção de cartão de crédito. Enfim, tem diversas outras opções. Eu sei que se você pesquisar agora no Google cartão de crédito sem anuidade, você vai encontrar diversas opções. E aí cabe a você escolher qual que melhor se encaixa na sua vida. Então, se você tivesse um cartão desse sem anuidade nenhuma, em vez de ter um cartão que você paga uma anuidade de aproximadamente 50 reais, já é uma economia de 50 reais todos os anos. Em 5 anos, você tem uma economia de 250 reais. A quarta coisa que eu fiz que me ajudou a economizar 7.000 por ano foi rever o plano do meu celular. Eu tinha um plano que era 1 GB de internet e mais algumas outras coisas, mas basicamente eu só usava a internet. E aí esse plano era um pouco antigo e na época eu até que usava mais a internet e tudo mais. E aí quando eu fui rever esse plano, eles tinham aumentado a franquia da internet, então não era mais 1 GB, era 1.5 GB. E eu descobri que tinha outro plano que era mais barato, que tinha uma franquia menor, que era muito mais do que suficiente para o que eu usava. E aí eu consegui baixar em 10 reais o valor do plano do celular. Então, em um ano já dá uma economia de 120 reais e em 5 anos já são 600 reais. Uma dica extra, se você não sabe, não tem a mínima ideia de quanto que você gasta de franquia de internet, você pode pesquisar nas configurações do seu celular e ver quanto que você gastou de franquia em 30 dias ou em um mês. A quinta coisa que eu fiz foi começar a fazer exercício físico em casa. Eu já dei essa dica em outro vídeo, mas essa dica eu acho que foi a mina de ouro que eu encontrei de uma forma de economizar dinheiro. Eu uso 2 aplicativos principalmente para fazer atividade física.
Um deles é mais voltado para treinos funcionais, então agachamento, flexão de braço, coisas mais assim que exigem força e coisas que você precisa no dia a dia. Esse treino funcional tem vários exercícios iguais ao do CrossFit, que é uma atividade super hypada e super cara, diga-se de passagem. Então, quando eu contratei esse aplicativo, eu contratei um plano anual já. E aí, basicamente, você faz os treinos, ele te passa os treinos personalizados e você dá uma avaliação de como foi o treino. Se foi muito fácil, se foi difícil, se você não conseguiu fazer. E aí ele vai adaptando os próximos exercícios de acordo com a sua percepção de como foi esse exercício. Então, se foi muito fácil, ele sabe, então o preparo físico dele tá bom, vou começar a passar exercícios mais desafiadores. E se você coloca que foi muito difícil, ele começa a passar treinos mais de boa pra você. Esse aplicativo também tem uma versão gratuita, então você pode fazer de acordo com o que você achar necessário. Mas eu preferi fazer a versão paga porque meu condicionamento físico estava muito ruim e aí eu precisava que fosse aumentando a dificuldade aos poucos e não começar de uma vez, senão eu não ia tocar pra frente, eu ia desistir. E antes que você pense, mas isso não dá resultado, pra vocês terem ideia, o Luiz conseguiu perder 10 quilos desde que ele começou a fazer treinamento com esse exercício. E uma coisa que eu acho muito legal desse aplicativo é que o treino é desenvolvido para você. Então, eu tenho esse aplicativo, o Luiz tem esse aplicativo, e os treinos não são iguais, são completamente diferentes. O nível de dificuldade, a duração, a intensidade. E aí você pode configurar se você quer dar mais foco para ganhar força, ou só exercício de cardio. Se você tem alguma restrição, se você tá com problema no ombro, enfim, é bem legal. Então é tipo uma inteligência artificial que leva em conta o seu peso, a sua idade, o seu sexo, para gerar um exercício mais apropriado para você. Eu sei que isso não substitui o papel de um educador físico, mas para minha rotina isso se encaixou super bem. Aí eu consigo fazer o exercício quando eu quiser, aonde eu quiser. E uma coisa muito legal é que você não precisa de nada extra para fazer, sabe? Você não precisa de nenhum peso, não precisa de halteres. Simplesmente com o seu corpo você já consegue fazer todos os exercícios. E aí, se você quiser fazer barra, ou se quiser fazer algum exercício que tenha outro equipamento, aí você pode configurar lá no aplicativo. Enfim, eu recomendo muito esse aplicativo, ele se chama Freeletics, então se você tiver interesse nesse tipo de exercício, eu recomendo bastante. E o outro aplicativo que eu utilizo é um aplicativo de yoga. Esse aplicativo tem a versão paga e a versão gratuita, por enquanto eu uso a versão gratuita. Basicamente, você também pode configurar o tempo de duração da prática, nível de dificuldade, e aí você consegue fazer em casa também. A única desvantagem, digamos assim, é que o exercício guiado é em inglês, então você tem que ter um conhecimento minimamente ok, assim, para conseguir acompanhar. Mas tem um videozinho, então se você não entender nada, você pode olhar e ver como é que é o exercício e ir repetindo. Se eu fosse fazer um treino de CrossFit ou um treino funcional em alguma academia ou em algum lugar, eu pagaria em torno de R$ 350 por mês. No Freeletics, eu pago R$ 120 por ano. Então, em um ano, eu economizo R$ 4.080. Em 5 anos, essa economia é de R$ 20.040. Se assustou? Eu também. Então, se você não tem muito dinheiro ou não tem tempo, não é desculpa para não fazer nenhuma atividade física. A sexta coisa que eu economizo bastante é que eu faço as minhas unhas em casa e eu faço também depilação em casa. Se eu fosse fazer manicure toda semana, eu gastaria em torno de R$ 40. E eu tô falando de uma manicure simples, tá? Então, sem unha de acrílico, sem unha de gel, uma coisa bem simples. Se fosse unha de acrílico, de gel, seria muito mais caro. Eu fazendo esses procedimentos em casa, eu gasto em torno de R$ 40 por ano, com algodão, lixa, cortador de unha, esmalte, etc. Se eu fosse fazer manicure em um salão toda semana, eu gastaria em torno de R$ 160 por mês. Em um ano, eu economizo R$ 1.880. Em 5 anos, dá R$ 9.400. E aí, para depilação, para não ficar muito longa essa lista, né, eu dei uma resumida. Então, se eu fosse fazer depilação de meia perna e axila a cada 15 dias, eu gastaria em torno de R$ 30. Então, em um mês, dá R$ 60. Então, em um ano, eu gastaria R$ 720 com depilação. E aí, o que eu fiz? Eu comprei um equipamento de depilação elétrico
Eu já tenho ele há uns 4 anos e ele me custou R$80. Então, em um ano, se eu fosse somar tudo isso, eu teria economizado R$640, já descontando o preço do aparelho. E em 5 anos, esse preço dilui ainda mais e eu teria economizado R$3.520. E a última dica, eu sei que parece meio besta, mas eu sempre levo uma garrafinha de água quando eu saio. Eu adquiri esse hábito quando eu estava na faculdade, porque sempre eu sentia sede durante as aulas, daí eu tinha que ficar saindo várias vezes, e às vezes o lugar de comprar água era muito longe. E aí eu resolvi começar a sempre carregar uma garrafinha comigo, e eu sempre enchia a mesma garrafinha, então eu não precisava ficar gastando dinheiro todo dia com água. E aí eu percebi que quando eu ia em algum lugar, por exemplo, dar uma caminhada, ou no shopping, e no teatro, no cinema, sei lá, eu sempre levo uma garrafinha de água porque eventualmente eu vou sentir sede. E se eu tiver que comprar uma garrafinha de água toda vez, além de gastar mais dinheiro, eu ainda vou ficar com um monte de garrafa plástica. Se eu fosse comprar uma garrafinha de água todo dia que eu tinha aula, eu ia gastar em torno de R$40 por mês só com água. Em um ano, já dá R$480. E em 5 anos, R$2.400. E aí, se você quiser levar um lanchinho extra ainda na bolsa, você vai economizar ainda mais. E aí, somando todas essas coisas que eu economizei, que vocês podem ver que não é nada de outro mundo, que é simplesmente fazer trocas, né? Mudar alguma coisa que você já está habituado por outra, eu economizei R$7.610 em um ano. Em 5 anos, já dá aproximadamente R$38.000. E aí eu sei que esses gastos, né, tipo com TED, com banco, com água, parecem uma coisa meio, não, mas é só R$10, mas é só R$30, é só R$15. Mas quando você soma todos esses gastos em um período maior, você se assusta e vê que realmente aqueles gastos pequenos têm um poder de te dar um valor muito significativo ao longo de um ano ou ao longo de vários anos. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos essas dicas e de se inscrever aqui no canal, que a gente está sempre colocando novos conteúdos. Deixa aqui nos comentários o que você faz para economizar no seu dia a dia. Nos acompanhem também nas redes sociais, eu vou deixar todas elas aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!